Bom dia, bom dia, bom dia meus colegas, bom dia Descomplique. Estamos aqui para iniciar mais uma semaninha, uma semana extremamente produtiva, uma semana que eu espero dividir com vocês essas lives. Bom dia, Lia querida, tô vendo rostinhos novos, ó, Laís é nova na área, Thalita, sejam todos muito bem-vindos, Thiago, que legal gente, Dilma. Entrem, fiquem à vontade para participar aqui do Descomplique, para dividir comigo as lives e para ter essa grande troca que eu acho que é o que a gente faz aqui todos os dias de manhã. Quem é novo por aqui, recadinhos básicos. Todos os dias, 8 horas da manhã, a gente está aqui ao vivo, cada dia da semana falando sobre um tema específico. Então, segunda-feira é dia da gente falar sobre marketing médico ético. Terça-feira a gente fala sobre liderança, secretariado, equipes. Quarta-feira sobre finanças. Quinta sobre pacientes e sexta é tema livre. E daí no sábado a gente faz a nossa famosa live do livro. Tá nova por aqui, Thalita? Seja bem-vinda. Roberto, Fiuza, bem-vindo. Mariana, bom dia, querida. Então, basicamente, esse é nosso cronograma, tá? Então, diariamente eu divido uma pequena parte da minha manhã com vocês na tentativa de levar informação de qualidade. A gente busca aqui nos superarmos dia após dia para trazer algo de valor e que vocês consigam implementar na realidade de vocês. De nada, gente, faz sentido assistir live, acompanhar conteúdo, se vocês não colocam em ação, tá? Então, meu maior objetivo aqui é que vocês consigam filtrar o que para vocês, do que eu falo, faz sentido, né? O que é aplicável na realidade de vocês e mudem, coloquem em prática, tá? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Érica. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marisa. A Érica tá dizendo que mudou a cabeça com Descomplique. Ô, Érica, que alegria. Débora, bem-vinda também. Mari, seja muito bem-vinda. Pessoal, então como a gente tem feito desde a semana passada, eu acho que tem funcionado super bem. Na hora que eu vou começar conteúdo, eu fecho comentários e aí eu consigo dar início, né, ao que eu programei para falar com vocês, eu dou a aula e depois eu abro o comentário novamente pra gente trocar. Bom dia, Ju, bom dia, Vivi. Porque assim eu acho que fica mais focado, eu fico menos dispersa e a gente consegue otimizar o nosso tempo, tá? As lives, elas não ficam salvas aqui pelo Instagram, essa é uma outra observação importante. Elas ficam salvas no YouTube, sendo que para acessar o YouTube eu envio um link sempre no nosso canal do Telegram. Então quem ainda está aqui e não faz parte do Telegram está perdendo tempo. É por lá que a gente dá as notícias, fala as coisas importantes, envia todos os links, tá? A Tana, bom dia! Ficou muito bom assim, né, Dilma? Eu também achei. Achei que a gente avançou em termos de organização. E é isso mesmo, gente. O Descomplique está em construção, tá? Esse é um projeto que, para quem é novo aqui, é o meu projeto de vida, tá? Eu sou médica dermatologista, tenho 2 clínicas, amo a dermato, amo, mas eu ainda amo mais dividir tudo que a gente aprendeu ao longo desse período com vocês. Porque eu acho que o poder de transformação que eu tenho com vocês é muito maior do que com o paciente, por exemplo. Então, em questões de satisfação, eu sou plenamente satisfeita dividindo aqui com vocês o que a gente sabe e nos desafiando, né, a estar sempre aprendendo mais e buscando mais. Como faz para entrar no Telegram, Pri? No título, né, na biografia do Instagram aqui, tem um link. Naquele link ali tem o canal do Telegram. É só você clicar que você entra automaticamente, tá? Ângela tá aqui falando, conhecimento não aplicado não vale de nada. Exatamente, Ângela. Então, bora aplicar conhecimento, né? Vou fechar, então, aqui os comentários como combinado pra gente dar início ao conteúdo. Bom, hoje escolhi falar pra vocês sobre o que postar. Eu sei que essa é uma dúvida de muitos colegas. Eu volto e meia eu tenho feito uns posts. 10 dicas para postar em oftalmo, 10 dicas para postar em vascular. São os posts que movimentam, um marca o outro, fica super assim, um engajamento super legal. Naturalmente eu percebo que isso faz muito sentido para vocês. Os temas são escolhidos sempre pela sugestão de vocês. Então uma colega, né, pediu isso entre sábado e domingo e cá estou eu, decidi falar sobre isso hoje. Antes, gente, da gente falar o que postar nas redes sociais, eu acho que a pergunta que tem que ser feita
e que vai ser a base do que eu vou responder para vocês é para quem você está postando e não o que você vai postar. É só uma alteração de semântica que faz toda a diferença. Para quem você está fazendo aquele post, você está girando aquela rede social? É essa pergunta que eu sugiro que você se faça e tente responder ela da forma mais específica possível. Por quê? Aqui no Descomplique, se eu quisesse falar, por exemplo, sobre gestão de consultório, tá? De uma forma ampla, eu podia me perder, porque eu ia ter que falar para várias especialidades. Eu não ia conseguir ser profunda em absolutamente nada, eu ia ficar rasa em tudo para agradar a todo mundo, ou pelo menos tentar agradar todo mundo. Então, quando você pensa quem é a pessoa que você quer atingir com aquela sua comunicação, a gente aqui do Descomplique tem a clareza que a gente se comunica direcionado para os colegas médicos. Isso quer dizer que outros colegas, outros profissionais não possam assistir as lives? Não, o canal é aberto. Porém, eu me dou a tranquilidade de falar para o médico e não... Quando a gente faz isso, na verdade, a gente não dá muito espaço para que outro colega venha e fique aborrecido. Por exemplo, eu falo muito de código de ética médico. O nosso código de ética médico, blá, blá, blá. Se eu focasse, na verdade, se eu não focasse, se eu falasse sobre gestão geral, marketing de profissionais de saúde, por exemplo, um colega que não é médico podia ficar aborrecido. Poxa, Clara, você está só falando de código de ética médico e aí a gente, e eu? Então, sabendo, de todas essas situações, quanto mais focado você for, maiores são as chances de uma comunicação acertada com a sua audiência. Então, quando eu falo, eu estou aqui falando para colegas médicos, o colega médico, ele entende quando eu falo da realidade de algum plantão ou então de alguma coisa na construção do CRM, do CFM, a gente fica mais à vontade para ir mais a fundo, tá? Quando você foca. Então, não adianta, gente, você ter um perfil. E é claro que se aqui, por exemplo, a gente falasse de uma forma mais ampla, a gente teria uma audiência maior. Teria, mas com uma, de repente, qualidade menor. Você vai ter quantidade, só que na hora de você mergulhar num assunto, você ir a fundo, você fica mais raso porque você quer agradar a todos os perfis. Isso é uma cilada que a gente pode cair. Então, no perfil de vocês, tente identificar qual é o público. É homem? É mulher? Então, se é mulher, não se iniba em falar: oi, minhas queridas, como vocês estão? Sejam muito bem-vindas. Se você sabe que seu público-alvo são mulheres, que 95% da sua audiência é mulher, faz sentido você ficar: oi, bem-vindo? Não, personaliza, sabe? Para de generalizar. Você está falando o quê? Para adolescentes? Você está falando para idosos? Você está falando para adultos? Isso tudo faz diferença quando você vai pensar no que postar. Porque quando você sabe para quem você está postando, tudo fica mais fácil, tá? Senão você fica igual cego em tiroteio, ou então querendo atirar para todos os lados, vai que cola, vai que pega, vai que alguém se interessa. E não é esse o nosso objetivo, A gente quer trabalhar com foco, com direcionamento. O volume de acessos pode ser menor? Pode. O volume de curtidas que você vai ter pode ser menor? Pode. Porém, a gente fala que é um público que ele está mais quente. É o público que de fato você quer que se converta em pacientes. Você quer que ele saia da rede social e que vá até o seu consultório e marque uma consulta. Então, é melhor a gente buscar esses públicos quentes, tá? Então, uma vez que você vai ter a clareza de quem você está querendo atingir, para quem é a sua comunicação, tudo vai girar em torno disso. Então, eu vou falar algumas coisas a postar e algumas coisas de não postar, tá? Que também é importante a gente sinalizar o que não deve ser feito muitas vezes. Então, tudo bem, você já tem clareza de quem é a pessoa que você está objetivando falar. E isso, gente, também vai interferir na sua linguagem. O público que você vai falar é um público mais refinado, é um público mais simples. Tudo isso vai impactar na forma, inclusive, que você vai estar falando, tá? Então, identificou o público-alvo, tá? Você vai tentar ler ao máximo esse público-alvo. O que eu quero dizer com isso? Quais são os problemas que esse público-alvo tem? Quais são as dores, No marketing, a gente usa muito esse termo dor, Dor a gente quer se referir a problemas mesmo,
a desconfortos que determinadas situações causem na pessoa. Então, qual é a dor que você, com o seu trabalho, consegue aliviar daquela pessoa? Não estou falando de dor física necessariamente. Ah, não, eu tenho acne. Acne é uma dor, quando a gente fala nesse conceito. Então, você pode, através do seu trabalho, aliviar a acne daquela pessoa, melhorar o aspecto de pele dela, por exemplo. Ah, não, a dor da minha paciente é varize das pernas. Poxa, você consegue tratar essa dor. Então, depois que você tem o público-alvo definido, você vai tentar identificar o máximo de problemas que aquele público-alvo tem relacionados com a sua especialidade. Também não adianta a pessoa ter problemas na criação dos filhos e você não tem nada a ver com isso, não pode ajudar de forma alguma e querer abordar isso. Esporadicamente você pode até fazer um post motivacional, fazer uma coisa levando para esse lado, mas isso não pode ser a base da sua comunicação, porque você não vai conseguir ajudar a pessoa neste quesito, nessa dor. Então sempre tente relacionar problemas relacionados à sua profissão, à sua especialidade, que você pode suavizar, que você pode amenizar para esse público, tá? E aí, gente, liste o máximo que você conseguir de queixas que os pacientes têm. Tenta lembrar das suas consultas. O que o paciente marca a consulta com você para quê? Esse paciente que é o seu público-alvo, qual é a queixa dele quando senta na sua frente? O que ele fala com você que veio até você para quê? É essa pergunta que você tem que fazer para utilizar estes temas na sua comunicação da rede social. Então, identifique o máximo de queixas, de dúvidas que os pacientes têm. Então, o que eu sugiro é que você elenque grandes temas, tá? Escolha grandes, por exemplo, na dermato. Para o meu público-alvo, eu vou escolher falar de melasma, fotoproteção, envelhecimento, acne da mulher adulta. E daí você vai listando várias grandes situações que você é procurado no consultório, grandes temas, tá? E dentre esses grandes temas, você vai destrinchar um pouco mais. Bom, dentro de fotoproteção, quais são as dúvidas que os pacientes têm? Quais são os problemas relacionados à alteração da pele, que na verdade fica com a coloração esbranquiçada? Isso é um problema, você pode abordar. Então, pensem comigo. Primeiro os grandes temas e depois dúvidas, problemas, situações específicas com cada um desses grandes temas, tá? E é isso basicamente que você vai postar. Se eu terminasse a live por aqui, eu já estaria com a mensagem mais ou menos passada para vocês. Para quem você vai estar postando e o que você vai estar postando. Agora a gente vai explicar um pouquinho mais, até em relação ao como abordar essas coisas nos seus posts, como não abordar. Então fiquem comigo, tá? Minha canequinha, gente, tô metida. Ganhei essa canequinha de vocês. Eu só uso ela agora. Deixei uma no consultório uma na clínica da Barra, uma na clínica da Tijuca e uma em casa, para poder usar em todas as lives. Então tá, gente, agora que você já identificou para quem você está falando, quais são os maiores problemas dessa pessoa, quais são as maiores dúvidas dessa pessoa, dessa forma você vai jogar isso pro teu perfil, pra tua rede social. E aí nesse momento você vai ter que escolher quais são as redes sociais que você vai trabalhar. Existem hoje em dia diversas, né, gente? A gente tem o próprio Instagram, que a gente fala junto, né? Instagram/Facebook. A gente tem o YouTube. Você pode ter um site. Você pode colocar no LinkedIn. Você pode colocar coisa no TikTok. Então você vai no Twitter, dependendo da sua intenção com as suas ações de marketing. Então você vai ter que identificar quais são as plataformas que você vai querer levar a sua mensagem para a sua audiência, tá? Isso faz muita diferença simplesmente porque na hora de elaborar o conteúdo, né, a forma que você vai estar colocando aquele conteúdo, você precisa levar em consideração se vai ser em foto, se vai ser em vídeo, se vai ser em poucos caracteres, se vai ser na forma de um blog, então de um artigo. Isso faz diferença, tá? Então identifique quais são os canais que você vai trabalhar. Claro, eu preciso trabalhar com todos? Não, gente, não precisa. Na verdade, você precisa se dedicar àqueles que você escolher trabalhar. Então, se você escolher trabalhar com todos, você tem que ter uma organização de tempo, principalmente de tempo, né? Para dedicar aquele canal. Não adianta você querer ter todos só para garantir presença em todos os meios de comunicação, sendo que você não está lá presente, você não interage, você não
se relaciona com o seu público, e isso não vai gerar o que a gente mais quer, que é conversão de seguidores em pacientes, tá? A gente está fazendo tudo isso, discutindo isso tudo aqui pela internet, falando sobre marketing médico-ético, basicamente para fazer uma transição das pessoas que te observam pelas redes sociais para aquelas pessoas que vão ter a ação de ligar para o seu consultório, enviar uma mensagem e marcar de fato uma consulta, tá? Então esse é o nosso foco. Eu não tô aqui no foco com vocês em números. Nossa, como bater tantos mil seguidores? Não é essa a proposta. Seguidor não paga conta. Número de seguidor não vai pagar boleto. Nosso objetivo aqui é ter conversão. Se você tem 100 pessoas inscritas no seu perfil do Instagram e essas 100 pessoas interagem com você, são seus pacientes, eu posso te garantir que você tem muito mais conversão do que grandes perfis com milhares e centenas e dezenas de seguidores, tá? Então a gente fala também que os números, eles massageiam o nosso ego, né? A gente fica vaidoso de ter muito número, de ter muita gente acompanhando, muita gente nos observando. Só que no fundo, o número que mais tem que nos alegrar é o número de marcação de consulta. Lembrem sempre disso, tá? Bom, claro, identifiquei então quais são os temas que eu quero falar, já listei as principais dúvidas, as principais desafios que o paciente tem relacionado àquilo. Qual que é a minha sugestão? Dedique uma semana para cada um dos temas que você escolheu falar. Então, se você vai falar sobre varizes de membros inferiores, fala a semana inteira sobre aquilo. É uma forma, gente, de você aprofundar no assunto. Você não vai conseguir esgotar um assunto, falar em detalhes com um post. Não vai. Tem muita coisa para ser dita, muita dúvida que você nem sabia que a sua audiência tinha, mas aí quando você começa a postar, abre caixinha de pergunta, interage nos stories, interage nos comentários, você começa a descobrir que tem algumas perguntas que você nem pensava que eram importantes serem respondidas. Então você tem a oportunidade no dia seguinte de abordar aquilo também. Então faça semanas. A semana do cálculo renal, você que é uro. A semana do bestigoma, para você que é uro e que trabalha com paciente que tem bexiga neurogênica. Enfim, gente, dentro da área de vocês conhecem melhor ainda os pacientes, as dúvidas, os temas que devem ser abordados. Então tá, você escolheu um tema por semana. Olha como que isso não vai, a partir disso não vai te faltar mais temas a serem discutidos, né? Se você elenca aí 10 temas e você discute um por semana, você vai ter tema para 10 semanas. Aí você vai me perguntar, Clara, o que eu faço na 11ª semana, tá? Ou então, eu costumo orientar que vocês escolham 20 temas. Tentem achar 20 grandes temas e usem um por semana. Isso vão dar 20 semanas, são 5 meses de posts. O que você faz depois disso? E claro, esgotou, não tem mais o que falar. Vou falar sobre a raridade da raridade? Vou falar sobre coisas que meu público nem se interessa tanto? Não, você vai voltar nos temas. E esses 20 temas, eles vão ficar ciclicamente sendo usados por você. Se de hoje para amanhã você descobre que tem um novo tema super interessante, super, assim, que estão te perguntando que não está incluído naqueles 20, você pode adicionar, vira 21, ou então tirar um tema fraco, que não estava tendo tanto engajamento, e daí você vai fazendo isso ciclicamente, gente. Os temas, eles podem ser repetidos. Você tem que pensar o seguinte, aqui no Descomplique, quantas pessoas novas chegaram na semana passada? Muitas. Você acha que essas pessoas, você que chegou aqui semana passada, tenta se colocar no lugar de audiência, você fiscalizou todos os posts que a gente tem aqui no Descomplique? Você foi olhando lá desde o primeiro, lá no ano passado, para ver tudo que a gente postou? Dificilmente isso acontece. Isso até pode acontecer, mas vai ser um ou outro seguidor que vai fazer isso. Então, quer dizer o seguinte, há 3 semanas atrás eu posso ter colocado uma coisa extremamente de valor, quem estava me acompanhando naquele período teve acesso, mas quem chegou agora não tem. E quer dizer que eu nunca mais vou falar sobre aquilo? Não! Você pode, de tempos em tempos, voltar a falar sobre temas, sobre assuntos. Você pode reciclar posts. Ah, não vou só repetir o assunto. Você pode repetir um post. Um post que, por exemplo, era em vídeo, você pode transformar ele em um checklist. Ou um que era checklist, você pode fazer um vídeo. Ou então até repetir o post do checklist. Repostar no próprio perfil seu. Um post que mais bombou, que teve uma interação maravilhosa. Você pode reutilizar. Isso facilita o nosso trabalho, gente. Não tem nada de errado nisso, tá? A gente quer levar informação de qualidade para nossa audiência. E não, eu vejo muitos colegas, Clara, mas eu tô cansado, poxa,
falar mais do mesmo, todo mundo fala sobre isso, todo mundo aborda as mesmas coisas. Gente, dificilmente você vai descobrir uma doença nova, você não vai reinventar a roda, é o que eu costumo falar aqui. O que você vai fazer é imprimir a sua personalidade, o seu ponto de vista, você vai colocar naquele assunto o seu toque especial. Você não vai falar uma coisa que ninguém disse, porque do contrário você vai estar inventando muitas vezes. Então você tem que se basear no que é dito, no que é comprovado de ser real para aquela situação que você está falando, tá? Então é claro que você vai falar coisas que são ditas por outras pessoas. Isso não quer dizer que você está imitando fulano, não quer dizer que Beltrano está te imitando, não, gente. Na verdade, a gente fala de coisas similares e ok, o que vai diferenciar você falar do seu amigo falar é você. É o jeito que você fala, é o jeito que você se comunica, é a sua forma de lidar com aquilo, tá? A tua visão de mundo. Então, imprima sim a sua personalidade, porque isso vai te diferenciar e muito, tá? Então, ok. Uma dica que eu tenho que dar pra vocês é quando, vamos lá, você vai falar sobre varizes de membros inferiores, né? Eu tô focada na varize. Quando você for fazer um post sobre varizes, tenta trazer uma história associada. Quando você for fazer a legenda, né, escreva, olha, escreve um paciente que tenha ido procurar você com uma história comum de queixas, de desconfortos, de dores. Escreva de forma que você não identifique o teu paciente, né, mas que você consiga colocar aquele conteúdo na forma de uma história. Por quê, gente? As histórias, elas prendem a atenção da sua audiência. Então, sempre que aqui no Descomplique, qualquer perfil, as pessoas contam história, a retenção da atenção é maior. As pessoas, elas tendem a ter curiosidade sobre o final daquela história. Por isso, gente, que várias pessoas são viciadas em seriados, são viciadas em novelas, porque ali se passa uma história, tá? Então, além de prender a atenção, de conectar a história, né, tem esse poder. Uma outra questão muito importante é que aquela pessoa que tem aquele mesmo problema, varizes, membros inferiores, quando ela lê aquela descrição, ela se reconhece naquela situação. Ela chega a pensar assim, caramba, como que a doutora Juliana me conhece? Caramba, parece que ela está contando a minha história. Então, nesse momento, a tua conexão com essa pessoa é muito maior, sem que você nem a conheça pessoalmente. Você não conhece essa pessoa, você não sabe nem o nome dela, de repente ela nunca se comunicou com você pelo Instagram, ela é aquela audiência invisível, né, que não interage, você nem sabe que ela existe, mas você falou de um assunto tão comum, com queixas tão frequentes, que vestiu como se fosse uma carapuça. Nossa, a carapuça serviu certinho. Então tente abordar os temas do seu perfil através de histórias. E a gente tem história a rodo com os nossos pacientes, né? É claro, como eu falei, coloque de uma forma que o paciente não possa ser identificado. Você não vai falar que ele tem onde ele mora, que o filho mudou para tal lugar para estudar em tal faculdade. Você não pode dar sinais de identificação. Mas falar de uma forma genérica, você pode sim. E isso conecta muito. Isso alcança aquela audiência que tem exatamente aquele problema. Muito melhor que você falar sobre diversos temas de forma rasa e não atingir ninguém. Muitas vezes eu falo aqui que o paciente escolhe o médico, certo? Isso a gente já sabe. Mas o médico, ele também pode escolher o seu paciente. Parem para pensar isso. O que quer dizer? Você pode escolher o seu paciente. No momento que você vem para a rede social, que hoje em dia é a maior fonte de captação de pacientes, no momento que você vem para a rede social e você se posiciona, não, eu me posiciono para falar sobre tal doença, para tal público-alvo, que tem tais problemas. Quanto mais específico você for, você está escolhendo o seu paciente, tá? Então pensem a respeito disso, o poder que a gente tem através da nossa comunicação aqui pelo Instagram, tá? Bom, então fale através de histórias, ok? Mas o que a gente pode postar, né? Além de doenças, temas que envolvem aquele público, né? Você pode e deve postar sobre a sua vida, tá? O quanto você vai postar, se vai ser pouco, se vai ser muito, se você vai fazer muitos dos seus bastidores ou pouco,
só você que vai dizer o quanto você se sente à vontade. Mas o fato é que as pessoas, tem uma frase, excelente do marketing. As pessoas se conectam com pessoas. Ninguém, gente, se conecta com um currículo cheio de diplomas, cheio de cursos fora. Isso é muito legal, muitas vezes, para nossa vaidade com os nossos similares. O paciente, ele quer o problema dele resolvido. O paciente, ele quer que não tenha mais aquele desconforto. E muitas vezes não vai ser uma lista de currículos que vai fazer com que ele se conecte contigo. Então fale sobre a sua vida, poste seus hábitos, poste hobbies que você tenha, momentos seus em família. Isso pode ser postado, isso deve ser postado. Isso aumenta muito a conexão das pessoas. Isso aumenta, gente. Não tô falando isso porque eu acho, eu tô falando isso porque acontece, tanto comigo quanto os colegas que a gente mentora. Quanto mais real você se mostra nas redes sociais, quanto mais você coloca a sua vida, mais as pessoas se conectam com você, as pessoas se identificam. Elas te acham, aqui no Descomplica, a gente está tão presente que eu vejo várias de vocês como pessoas como se eu já conhecesse há tempos. Eu me sinto conectada com vários de vocês. Assim como eu sei que essa recíproca também é verdadeira. Vários de vocês devem se conectar comigo. A gente está aqui sempre, aqui no Descomplica eu tento não trazer muito da minha vida pessoal, porque eu acho que não vai agregar quase nada pra vocês, enfim. Eu acabo não postando tanto, mas é uma crítica que eu faço ao trabalho. Eu preciso, sabendo que isso conecta, colocar mais sobre a minha vida. Eu coloco pouco aqui no Descomplique. Então, divida um pouquinho dos bastidores, quem você é quando tá com a família, quem você é quando você tá com seus amigos, os ambientes que você gosta de frequentar. Isso, gente, conecta. As pessoas vão se identificar ou não com você. E eu vou te falar, quanto mais alinhado teu paciente estiver quando ele for ao seu consultório, melhor vai ser a satisfação dele, mais alta vai ser a fidelização dele. Então, se o paciente ele se identifica contigo na rede social e ele, com base nessa identificação, ele marca uma consulta, ele vai até você. E quando chega lá, tudo o que você mostrou é real, é verdadeiro, aquilo existe, as chances de satisfação dele vão ser muito grandes, porque ele já te escolheu por esses motivos. Então vão ser esses mesmos motivos que vão permitir com que ele fidelize, que ele se satisfaça. Diferente do momento que você veste uma máscara, você quer passar uma imagem que na verdade não é aquela que você tem para oferecer, e você vira uma farsa. E aí quando a pessoa te encontra no consultório, ou na rua, ou em qualquer outra situação, ela até assusta, ela fala, caramba, não é nada daquilo que eu esperava, tá? Então mostre a sua verdade, apareça descabelada, apareça sem maquiagem, apareça no momento de lazer com teus filhos, com teus animais de estimação. Isso torna você real, tá? Então poste sobre isso. Outra coisa, gente, que é muito legal postar também, não pode ser a base, né? É igual isso, falar da sua vida pessoal, ela não pode ser a base do teu perfil. Você não pode estruturar tudo nisso. Você vai pincelar uma coisinha ou outra, né? A base vão ser os temas da sua especialidade que você pode ajudar o paciente. Ótimo. Outra coisa que você pode pincelar é com motivação. Então, você pode fazer posts motivacionais, você pode indicar agora menos, né? Programas de culturais, a gente quase não tá saindo, mas você pode indicar coisas que trabalhem a mente das pessoas. Você pode indicar livros, você pode realmente falar sobre coisas que você sabe que aquele seu público sofre de motivação mesmo, tá? O mundo muitas vezes precisa de alguém que fale, você consegue, você é capaz, e estimule de alguma forma essa autoconfiança. Então você pode abordar isso também de forma pincelada no seu conteúdo, independente do seu campo de atuação, da sua especialidade médica, tá? Bom, eu quero falar agora o que não postar, pessoal. O que postar ficou fácil agora de saber, né? Agora, o que a gente não deve postar? Considerando o nosso código de ética médica, a primeira coisa que a gente não deve postar, que eu quero só pontuar para vocês, é foto de antes e depois. Eu sei que alguns colegas ainda têm dúvida se pode ou não pode, mas não pode. Então, não postar foto de antes e depois. Independente de ter essa questão do nosso código de ética, tem um fator que eu julgo ser assim, muito relevante quando a gente fala em não postar. Aquele paciente seu que vai até você por fotos de antes e depois
é o paciente que ele muitas vezes tem uma expectativa muito elevada daquele tratamento, daquele procedimento que ele vai fazer com você. E a gente fala tanto em alinhar a expectativa, em alinhar o que o paciente espera, só que a gente é um pouco contraditório, né? A gente quer alinhar, mas ao mesmo tempo, os colegas que postam foto de antes e depois, ele não posta uma foto que ficou com resultado sutil. Ele posta aquela foto que ficou extraordinária, que até ele ficou impressionado. É assim mesmo que você quer alinhar a expectativa do seu paciente? Você consegue ter a noção de quanto contraditório está sendo essa ação? Então, óbvio que tem a questão do código de ética, né? Que isso é o primordial. Mas, além disso, ainda tem essa questão do alinhamento. Se você é um colega médico que posta foto de antes e depois, né? Quer desafiar aí o código de ética e cada um faz o que quiser com o seu CRM, né? E você escolhe as fotos que não tiveram tanto impacto, você pode estar jogando contra você e contra o seu procedimento. Muitas vezes a foto não demonstra o benefício. Quando a gente pega uma foto, isso cansa de acontecer no consultório. Você olha o paciente e você fala, caramba, que resultado lindo, como que você tá bonita, natural, valorizou. Você bate foto, você quase não vê o resultado. Muitas vezes a gente vê pessoalmente um baita efeito e não vê na foto. E daí você vai escolher a foto que teve melhor efeito, você vai escolher a foto que mais impactou. Então pense a respeito disso, tá? Eu sugiro, não coloco foto de antes e depois, não preciso disso para atrair paciente, pelo contrário, os pacientes vêm, os pacientes entendem, tá? Inclusive, quando pedem, eu falo, olha, é uma forma de preservar a intimidade de vocês. A gente tem uma coisa que chama sigilo médico. Eu posto uma foto sua com o olhinho tampado, a tua amiga sabe que é você, e pode ser que você não tenha querido falar com ninguém que você fez algum tratamento, algum procedimento. Então, pensem muito a respeito disso, tá? Outras coisas que não devem ser postadas. Pessoal, sabe aquela coisa? E tudo isso que eu tô falando eu já fiz, tá? Eu já postei foto de antes e depois eu amadureci a minha visão diante disso. As outras coisas que eu vou falar pra vocês, eu já fiz, tá? Ao longo desse longo processo de Instagram. Vender pela internet. Gente, os pacientes, eles sabem a sua especialidade. Lá no perfil, você pode colocar o telefone do teu consultório, o link para agendamento de consulta, o seu endereço, tudo isso é importante. Mas você não precisa ficar o tempo todo querendo vender para as pessoas. Falou de melasma, agende sua consulta. Falou de xantelasma, agenda sua consulta. Você não precisa ficar martelando isso na cabeça do seu paciente. Aquele paciente que quer marcar uma consulta, que quer ir até você, ele vai. Então esse call to action, né, de marca uma consulta, tá furado. Puxa o teu seguidor, a tua audiência para outra coisa. Pô, me comenta aí o que você acha a respeito disso. Poxa, manda para um amigo que tem esse problema. Faça esses call to actions. Não faz os CTAs de marca consulta. O tempo todo você fica tentando associar, falar de coisas que você tem no consultório para fazer, para vender. Tente vender da forma mais sutil possível. E como que você pode fazer isso? Demonstrando seu valor, demonstrando como que você trabalha de forma séria, tirando dúvida dos pacientes, explicando de uma forma bem simples. Isso é outra coisa, explicar de forma simples. O que você não deve fazer? Medication. Muitos colegas querem mostrar autoridade no assunto. Eu preciso falar tecnicamente, porque, poxa, eu sou um especialista. E aí acaba pecando por falar tecnicamente demais. E para o paciente, aquilo ali foi um monte de sopa de letrinhas. Então sempre tente falar de uma forma que uma criança vai entender. Porque o seu paciente, ou então que um analfabeto entenda. O seu paciente, ele pode ser analfabeto naquele assunto, né? Não na leitura e na escrita, mas quanto àquele assunto, ele pode não ter conhecimento nenhum. Então explique da forma mais simplificada possível, tá? Isso também te diferencia. Ter autoridade num assunto não significa que você precise passar aquilo de forma muito técnica, muito detalhada. Eu vejo muitos colegas falando, vai falar do Botox, por exemplo, e aí fala do produto, como que é feito, como que é extraído, como que age. Cara, isso é muito legal se você estiver dando uma aula para colegas médicos. Se o seu perfil for voltado para colegas médicos. Se o seu perfil é voltado para paciente, isso é um bando de blá, 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 blá. Você tem que falar qual é o benefício que o paciente vai ter se ele fizer o Botox. O que é o risco? Muitas vezes a gente tem que falar em algumas situações. Agora, como
que aquele problema que o paciente tem pode ser resolvido ou amenizado com o Botox. É essa linguagem que a gente tem que ter. Não explicar a rebimboca da parafuseta do Botox e como que age, como é que funciona. Isso não vai ter utilidade para o teu paciente. Isso não vai despertar no teu paciente o desejo. E é o desejo que, quando despertado, faz com que o teu paciente queira aquele tratamento, queira aquele procedimento. Então, sempre que você puder abordar a transformação que aquilo vai causar na vida, nas expectativas do teu paciente, e não tecnicamente ficar preso naquilo, tá? Bom, pessoal, vou abrir os comentários para vocês enviarem algumas dúvidas, tá? O que eu queria passar de conteúdo basicamente foi isso. A gente falou, então, o que postar. Primeira parte, para quem que você vai postar, né? Quem é o teu público-alvo, mais especificamente possível. Sugeri que vocês determinem alguns grandes temas, que escolham, né, um grande tema por semana e abordem o máximo que você puder. E vocês tirem o máximo de dúvidas dos seus pacientes, da sua audiência. Falamos da importância da gente abordar os temas com histórias, né? Como que isso prende atenção, como que isso conecta. E a gente também falou de algumas coisinhas a não postar. Não ficar vendendo, não usar muito Medicaid, fugir do antes e depois e por aí vai, tá? Então, fiz a live, fiz o resumão. Quem tiver alguma dúvida, mande agora ou cale-se para sempre. A Thalita, em recém-saído da residência, sugere alguma abordagem diferente? E a mentoria, como que funciona? Thalita, quando a gente sai da residência, a gente tem uma dificuldade grande em focar, tá? Eu saí já de residência, sei como que é. A gente tem uma dificuldade em focar, porque você fica assim, poxa, eu vou focar em determinada área e eu vou abrir mão de todas as outras. Então, no início, pode ser difícil mesmo você focar em um público, tá? Eu costumo dizer, gente, que focar não quer dizer que você vai negar atendimento, não é isso. Quando você foca, você simplesmente vai direcionar as suas ações de marketing, as suas ações do consultório, tá? Então, essas coisas, o teu investimento em mimos no consultório, em estrutura do consultório vai ser voltada para o teu público-alvo. Quer dizer que no início você vai negar atender outro público? Não. Até porque durante o processo, Thalita, o teu público inclusive pode mudar. Eu já contei aqui algumas vezes que quando eu saí da residência, o meu público era completamente diferente do que é hoje. Eu fiz um fellow em cirurgia dermatológica. O meu público-alvo, se você me perguntasse quando eu saí da residência, eram pacientes de meia idade a idosos que tinham câncer de pele. Eram esses os pacientes que eu queria atender e que eu queria viver atendendo. Tanto que eu fiz um fellow que me custou não, né? Eu investi 2 anos nesse fellow. E quando eu fui pro consultório, eu caí numa realidade que eu não tinha. Qual foi a realidade? Paciente particular não tem grandes tumores. O paciente do SUS tem grandes tumores. Então, poxa, no fellow a gente operava atrocidades, coisas gigantescas. E eu tinha esperança de viver disso do consultório particular. Quando eu fui pro consultório, eu percebi que a realidade era outra. Paciente particular, ele aparece com uma lesãozinha que é um ponto. O primeiro sinal que aparece, ele vai até você. Você faz um fuso micro, você faz uma excisão do tumor, cura, resolve o problema e acabou. Então, quando eu me deparei com a realidade, eu falei, opa, ou eu vou precisar mudar a minha estratégia de consultório, começar a pegar convênio, ir para um outro lado, ou eu vou precisar mudar meu público-alvo. O que eu fiz? Mudei meu público-alvo. Então, decidir não quer dizer que você vai levar ele para a vida inteira. Quer dizer que naquele momento você está direcionando as suas ações, tá? Deixa eu ver. Excelente resumão, Anne. Que bom que você gostou. Ali, fazer os temas semanais me ajudou muito. Inclusive, limita o público e ajuda no raciocínio. Tô fazendo Mastermind médio. Hashtag, que legal, Lê. Que linda. Que legal, Lê. A gente tem vários alunos mentorandos e tem alguns que se destacam por ser muito, assim, dedicados. E, assim, eu tenho a sorte de ter muitos colegas que escolhem o Descomplique e que trocam muito, que colocam muito em ação. E isso me motiva muito também, né? Ver que o que a gente passa tem efeito, tem sentido. E só vai ter sentido se vocês colocarem em ação. Que legal, Lê. A Renata, pelo Código de Ética Médica, pode postar dicas de produtos? Renata, pelo Código de Ética, a gente não pode estar associado a nenhuma marca na posição de médicos, tá? Isso faz muito sentido, gente. Nós somos formadores de opinião. Você pode até achar que não, tá? Mas naquele
pequeno público que você tenha ou grande público que você tenha, você forma opinião. Você está ali falando como um especialista. Então, quando você fala de um produto, muitas pessoas vão comprar aquele produto. Então, você está induzindo a compra, tá? O comércio daquilo. Então, pelo código de ética, não pode, Renata. Devo fazer só lives e vídeos ou esses temas semanais podem ser com posts e stories? Você vai mesclar. Na verdade, você vai fazer posts, stories, lives, tudo que você puder. O que eu oriento? Que pelo menos um post você faça por dia, tá? No feed, um por dia. Então, e aí você pode escolher fazer imagem, fazer vídeo, fazer checklist. Você vai brincar como você quiser, levando em consideração muitas vezes o que teu público mais gosta. Você pode identificar que, caramba, meu público adora checklist, meu público adora aquelas listas. 3 motivos para, 5 razões para você cuidar de tal coisa. Se você percebe que seu público gosta muito disso, invista muito nesse tipo de post, tá? Então a minha recomendação é que diariamente um post pro feed, diversos stories, tá? De preferência em momentos diferentes do dia. Então divida um pouquinho de manhã, um pouco na hora do almoço, um pouco à tarde, um pouco à noite, para que você esteja sempre na memória, né, do teu paciente, aparecendo ali no histórico dele, tá? E para aqueles colegas que se sentem à vontade diante das câmeras, vídeo e live são sensacionais, né, gente? Vocês imaginam se eu tentasse passar todo esse conteúdo que eu passo para vocês diariamente aqui na forma de texto ou imagens? Eu não conseguiria e vocês não me conheceriam a fundo. Hoje em dia, quem acompanha aqui diariamente, cara, me conhece. Sabe o jeito que eu falo, sabe minha entonação. Se bobear daqui a pouco, sabe até quando eu tô aborrecida e quero disfarçar que tô. Porque a gente se conhece pelos trejeitos. Tem a linguagem não verbal. Então, os vídeos permitem isso, tá? Então, eu sou fã dos vídeos. Eu acho que é um processo mesmo de segurança. Você aos poucos vai ficando mais seguro. Não queira começar a fazer vídeo se sentindo a Fátima Bernardes. Isso não vai acontecer. Não espere se sentir super bom em oratória, em comunicação para dar o primeiro passo. Não. Os primeiros vídeos ficam estranhos. Os primeiros vídeos você vai gaguejar. Você vai ficar cheio de mania ou falando tá o tempo todo. E assim, o processo vai fazer com que isso fique mais natural, que você fique mais à vontade diante disso, tá? Tá, ó, eu tô no tá também. Anne, recuso necessariamente subnichar? Necessariamente subnichar? Sou dermato e faço um pouco de cada coisa. Anne, não é obrigatório, tá? Ó, eu vou tentar me esforçar para não falar tanto. Não é obrigatório. Depende muito, inclusive, da cidade que você trabalha. De repente, eu tenho colegas que trabalham em cidades minúsculas que não tem público para subnichar. Não adianta ele querer falar só para homens ou só para idosos, que não vai dar. Tem cidades que não tem público para isso. Então, você vai precisar entender em qual local você está sediado. Se você está num ambiente, numa cidade que tem muita audiência, digamos assim, muito público, eu aconselho que você subniche sim. Porque isso aumenta a sua autoridade, isso faz com que você fique mais facilmente lembrada, tanto por outros colegas médicos que vão te indicar, quanto pelos próprios pacientes. Pensa nisso. Raíssa, tendo a postar muito sobre varizes, porque é o paciente que quero atrair, mas fico com medo de ser um perfil de uma doença só, ou tentando os temas semanais todos voltados para varizes e tromboses. Estou tentando. Raíssa, se você quer focar em varizes, eu não vejo problema nenhum você abordar muito sobre isso, não. Tem perfis que falam só sobre melasma na dermato. E tudo bem, tem muita gente querendo saber sobre melasma, assim como tem muito paciente querendo saber sobre varizes. Então, eu não vejo problema algum. O que eu acho que você pode, de repente, claro, eu quero falar então só sobre varizes. No seu caso, pega uma semana e fala sobre varizes e alimentação. Na outra, varizes e atividade física. Na outra, varizes e histórico familiar. Você pode, dentro mesmo dos seus temas, falar só sobre varizes e colocar grandes temas associando a varizes a alguma outra coisa. Grazi, você mostra antes e depois... Se eu mostro antes e depois dos pacientes na consulta de outro paciente. Grazi, não tendo a mostrar exatamente pelo que eu falei. Eu não quero que o paciente tenha uma puta expectativa daquele tratamento. Não quero. Eu quero que ele seja um paciente pé no chão. Esse é o meu perfil de paciente.
entendeu? Pode ser que o de vocês seja outro. O meu perfil de paciente é aquele paciente que vai lá, faz 2, 3 seringas, aí ele volta depois de um tempo, faz mais 2, 3. Meu paciente é difícil, eu tenho raras são as minhas, eu posso contar no dedo quais são os meus pacientes que vão pra lá e fazem 8, 9, 10 seringas. Porque para ter grandes transformações, você precisa de grandes volumes. Então, você vai ter que identificar qual que é o seu público. Se o seu público investe em grandes transformações, necessariamente em grandes quantidades, pode ser que para você funcione. Para o meu paciente, se eu der para ele a expectativa de um resultado final, ele vai ficar frustrado quando ele gastar 4, 5 mil reais, fizer 2 ml de produto e não ver aquele resultado sensacional. Então, eu acho que não vale a pena mostrar antes e depois, nem durante a consulta. A Mari, amiga, estou te vendo falar como médica pela primeira vez aqui. A gente até esquece que você é boa em tudo. Ô, Mari! Mari é muito querida, você é linda, Mari. Fofa, fofa, fofa. Mari já fez uma live aqui com a gente. Quem não assistiu, pode ir no YouTube que a live tá lá. Uma live muito, muito boa. Obrigada, que legal. Já voltou ao marketing e segue dando aula. Passei rapidamente pela medicina, Mari. Como funciona a mentoria? Onde se inscreve? Renata, olha só. As inscrições para a mentoria nesse momento não estão abertas. O que está aberto, e eu sugiro que todos vocês se inscrevam, é para o curso intensivo do Descomplique. É um curso que está acontecendo pela primeira vez, é a primeira vez que a gente está fazendo esse curso. Ele vai acontecer em 4 aulas, 7, 8, 9 e 10 de setembro. São aulas que vão acontecer ao vivo. Vocês não têm ideia do tanto de conteúdo que a gente vai dar nessas 4 aulas. Vão ser 21 aulas distribuídas nesses 4 dias. Então, assim, é uma maratona. Vai ser louco, vai ser insano. E começa segunda-feira que vem. Então, eu aconselho que quem tem interesse em mentoria, quem tem interesse no curso extensivo, nos outros cursos que a gente tem no Descomplique, comece colocando o pezinho na água. O que é colocar o pezinho na água? É conhecer um pouco da nossa metodologia, um pouco da forma da nossa didática. Isso vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Não só conhecer, gente, o jeito. Não, vocês vão aprender coisas muito práticas na semana que vem. Segunda, terça, quarta e quinta. Combinado? Então se inscreva. É www.descompliqueseuconsultorio.com.br. Combinado? Tô aprendendo muito com vocês. Bom dia, Andréia, querida. Marina. Clara, entre fazer uma semana inteira do mesmo tema, opto por mesclar temas durante a semana. Assim, penso que consigo atingir vários públicos-alvos durante a semana e não um só. Para mim, funcionou melhor. Marina, ótimo que para você funcione assim, ótimo mesmo. Acho que cada um vai ter que descobrir o que vai impactar mais para sua audiência. Ótimo. E a sua comunicação no teu perfil é maravilhosa. Você fala bem, você tem uma assiduidade muito boa, então tá de parabéns, tá certa. Marília, sei que números não são importantes. Tenho bastante interação e tenho conversão também. Mas me dá uma tristezinha ter tão poucos seguidores. Marília, isso é um processo, tá? Dá pra melhorar essa questão do número. Gente, eu falo que número é um quesito de vaidade, porque eu de fato acredito que é. Porém, eu não vou ser hipócrita. A gente fica triste algumas vezes. Tem vezes que eu gravo uns vídeos tão maneiros, impactantes, e pouca gente assiste. Eu falo, esse conteúdo não podia cair perdido aí. Foi tão bom, deu tanto trabalho. Então a gente fica assim, tá? Não é porque é um número de vaidade que a gente pode não querer ter esse número. E tudo bem. Então você pode trabalhar para isso. Você pode aumentar os teus anúncios, você pode aumentar a distribuição do teu conteúdo para que mais pessoas te conheçam. Então, aumentar números e também aumentar a conversão, você pode conseguir isso trabalhando com o tráfego, com anúncios do Instagram. Combinado? A Marta, sou gestora de clínica e assessoro o marketing dos médicos. Estou te seguindo e adorando. Qual a frequência de vídeos que você recomenda? Márcia, depende muito da quantidade. É difícil dizer. Por exemplo, aqui a gente faz live todo dia. Eu sei que é impossível falar para um outro colega, faz live todo dia aí. Pode nem fazer sentido pro negócio dele. Então depende muito do que a tua audiência gosta. Se a tua audiência assiste mais vídeo. Então, nos stories eu acho que vale a pena você fazer, como eu disse, pelo menos 3, 4 vezes por dia. E tentar, gente, não fazer vídeo por fazer, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não,
tenta colocar ali compactamente, não precisa fazer milhões de vídeos no dia em story, não. Tenta mostrar diferentes momentos do seu dia, diferentes horários do seu dia, mas com conteúdo interessante, relevante, com coisa que possa ser interessante. Eu costumo dizer que o Instagram, ele corta os nossos stories depois de 4 seguidos, né? Isso não deve ser à toa, gente, isso não é à toa. A gente tem um tempo que a gente consegue prender a atenção da nossa audiência. Então, grava 4 storyzinhos de manhã, 4 na hora do almoço, 4 à tarde, 4 à noite, tá ótimo, você já gravou 16 stories. Então, em termos de stories seria isso. Em termos de vídeo, se você pudesse se organizar para fazer uma live por semana, eu acho muito bacana. E dentre os posts do feed, você pode distribuir conforme a sua audiência prefere. Você pode colocar todos os dias em vídeo, todos os dias em imagens e deixar os vídeos só para os stories. Combinado? Márcia, que perdeu a live sobre branding. Márcia, a gente deixou disponível até ontem e a gente tira do ar toda semana. O que eu posso lhe dizer é que no curso intensivo a gente vai ter uma aula sobre branding. Então, se você não conseguiu assistir a live, não perca o curso. Vídeo engaja muito mais. Eu gosto muito mais de vídeo, a minha audiência também prefere muito vídeo. Porém, eu acho que você conhecendo... E, gente, você pode pesquisar. Uma vez que hoje em dia, a gente tem como fazer enquete pelo Instagram, como a gente fazer perguntas pelo Instagram, você pode perguntar. Você pode colocar para a tua audiência um dia, olha, quero aqui saber o que vocês preferem. Vocês preferem ver vídeos? Agora, se vocês forem fazer vídeos, eu sempre aconselho que vocês legendem os vídeos, tá, gente? Fez vídeo, colocou o vídeo pro feed, tenta legendar. Muita gente assiste vídeo não podendo ouvir áudio. Então, se você não legenda, aquela pessoa estava ouvindo aquele vídeo num lugar que ela não podia acessar o áudio, ela não captou a tua informação. Pensem nisso. A Camila, claro, eu gosto de comentar dos produtos, principalmente os lançamentos e alguns que eu gosto bastante. Fiz post como minha dica, que sempre falo, converse com a sua, então não pode? Camila, se a gente for seguir o Código de Ética Médico, rigorosamente não pode, tá? Isso é muito feito, muitos colegas fazem, e esse é um dos grandes problemas da questão do marketing. Por muita gente fazer, a gente chega até a ficar na dúvida se uma coisa pode ou não, porque todo mundo faz, a gente fica confuso, mas se a gente for seguir a risca, não pode. Como faz esse curso? Priscila, se inscreve, www.descompliqueseuconsultorio.com.br. Nessa página você consegue ver todo o conteúdo das aulas, tem tudo já discriminadinho. Eu até tinha pegado aqui. Quase caiu, pessoal, quase caiu. Peraí, deixa eu voltar aqui. A Mariana. Clara, você passou a minha pergunta. Peraí, deixa eu olhar aqui, deixa eu ver aqui, Pra mim não apareceu sua pergunta aqui não, Mari. Você falou que perguntou antes da Mari Fontes. Pra mim não apareceu. Tenta me mandar de novo. Eu vou até printar aqui pra depois te mandar, ó. Não apareceu não. Nada. Me manda de novo. Nunca deixaria de te responder, Mariana, minha querida. É porque realmente não apareceu aqui. Manda novamente. Qual que é o investimento? Priscila, do curso intensivo não tem investimento. O investimento vai ser um só, tempo, tá? Vai ser tempo da minha parte e tempo da parte de vocês, porque vão ser muitas horas, já vão preparados. Então, segunda, terça, quarta e quinta não vai ficar disponível para reprise. Combinado, pessoal? Então, neste caso do curso intensivo, o único investimento é de tempo, que já é o maior investimento que a gente pode fazer, gente. A gente vai ganhar um e-mail de confirmação, com certeza, Paula. Quem se inscreve, quem faz a inscrição, a gente tem uma página lá mostrando, olha, acesse o e-mail, você vai ter um e-mail de confirmação, de confirmação de inscrição. Então tem todo um passo a passo quando vocês se inscrevem, combinado? E aí por esse e-mail que vocês se inscreveram, a gente vai mandar o link para acesso das aulas, tudo certinho. Pode comprar depois apenas uma aula do intensivo. Érica, na segunda-feira à noite acho que não consigo ir até o final. Érica, olha só, deixa eu te explicar. Esse curso intensivo,
A gente vai estar gravando ele e ele depois vai ser vendido como um curso. E aí sim vai ser pago, vai ter período de inscrição e tal. A gente está dando a oportunidade de vocês assistirem gratuitamente ele ao vivo. Então depois vai existir a possibilidade. Sendo que na quinta-feira, então a gente vai ter aula segunda, terça, quarta. Quinta tem aula, só que quinta a gente vai fazer uma recapitulação, um resumão. Então, se você perder alguma coisa ao longo da semana, na quinta-feira você vai ter a oportunidade de fazer essa revisão. Ju, pessoal, a gente só consegue manter a constância e assistir as aulas quando encara isso como parte do nosso trabalho. Só assim a gente consegue focar. Exatamente, Ju. Isso funciona para tudo relacionado ao nosso marketing. Tanto em relação a aprendizado, né? Também quanto em relação à execução. A gente precisa colocar isso na rotina e ser uma obrigação mesmo. É o que eu falo. Eu amo estar aqui com vocês nas lives todos os dias. Mas isso pra mim hoje em dia virou um trabalho. É como se eu tivesse um paciente para atender de 8 às 9. É o meu atendimento diário, o primeiro atendimento que eu faço. Eu coloquei isso na minha rotina. Então é um trabalho, poxa. Por mais que eu goste, que bom que eu gosto, mas é um trabalho. Nos stories pode colocar a parte pessoal? Pode e deve, Priscila. Mas não só nos stories. Uma vezinha por semana, no feed, coloca uma foto sua viajando, coloca uma foto sua em congresso, coloca uma foto sua com a sua família. Pode colocar no feed também e deve. O feed é a nossa vitrine. Quando a pessoa entra, a primeira coisa que ela olha é o teu feed. Tem que ter a tua carinha ali. Não pode ser um perfil sem alma, vazio. Por mais informação de qualidade que tenha. A Luciana, Clara, as visualizações dos vídeos são pessoas que viram o vídeo inteiro? Não, Lu, não são pessoas que viram o vídeo inteiro. São pessoas que viram pelo menos uma parte dele. Sempre tenho essa dúvida. Ou se são só cliques no vídeo, mas não assistiram. São pessoas que acessaram o vídeo e não necessariamente viram ele por completo. Clara, conhece algum aplicativo para legendar vídeo? Karina, eu legendo existe aplicativo, tá? Que pode fazer isso, mas a forma eu acho que mais segura de estar certinho, com coerência o que você está falando é, na mão. Priscila, oi, ou nunca colocar assunto. Coloca assunto pessoal sim. Pinterest dá certo, ai gente, faltou. O InShot dá certo, o Video Show Pro dá certo. Não vi o link da live de brand no Telegram da semana passada. Ô, Maíse, na verdade, gente, confusãozinha feita. A live do branding eu não coloquei lá porque na sexta eu tava em São Paulo. Lembra aquela confusão? Eu cheguei super tarde em casa. Eu coloquei a live aqui no Instagram. A live ficou salva por aqui. Alguma dica de programa que faz legenda de vídeo? Mesma coisa da Trícia perguntando. Procurei a live de branding ao final da semana no Telegram e no YouTube não estava disponível. Também não achou. Meu Deus, olha só. A live tá salva aqui no Instagram. Eu acabei não falando isso lá com vocês. Então eu vou deixar ela salva aqui para vocês assistirem, tá, pessoal? Lembrando que vamos ter aula de branding no curso intensivo. Você abordará reembolso médico no curso intensivo? Reembolso não. Não tá como aula, tá? Qual o horário que vai ser? 20 horas, 8 da noite, tá? 8 horas, maravilha. Qual vai ser o horário? Minha grande dúvida é se o meu nicho é cosmiatria e devo abordar também doenças gerais às vezes, ou só doenças relacionadas à estética como melasma e acne. Mariana, você trabalhando como cosmiatra, você pode, vez ou outra, falar de doenças gerais sim, para mostrar autoridade. Então tem alguns conteúdos que constroem autoridade. Então quando você, dermatologista, fala de outras coisas que não só apenas o seu foco, neste caso, o objetivo não vai estar sendo captar paciente, vai estar sendo construção de autoridade. Então é só importante você saber que naquele post, teu objetivo não é captar paciente, captar pessoas que vão estar marcando consulta. Vai ser só reforçar a sua imagem como autoridade naquilo. Desculpe perguntar novamente, sei que já deve ter sido. Qual o horário, data do curso intensivo, Ale? Não tem problema perguntar de novo não. É sinal que eu tô falando um pouco. Segunda, terça, quarta, quinta da semana que vem. Então 7, 8, 9, 10 de setembro, começando às 8 horas da noite. Parabéns pelo conteúdo e dedicação para passar seu conhecimento aos colegas. Acredito que para mudar a medicina do Brasil, precisaremos de muitos como você. Parabéns. Doutor Mauro, obrigada. Eu acho que juntos, Mauro, a gente consegue essa transformação. E esse eu acho que é uma das missões aqui do Descomplique, a minha individualmente. Aplicativo eu edito vídeo, eu edito com InShot e com Video Show Pro.
Qual a duração diária do intensivo? 2 horas no mínimo, entre 2 e 3 horas, tá? Dedica aí um tempo pra mim. Essa live vai ficar salva no YouTube, pessoal, tá? Quais as datas do curso intensivo? Segunda, terça, quarta e quinta. Pessoal, eu vou precisar encerrar a live porque eu tenho 10 segundos aqui, senão eu não consigo salvar. Beijo, fui!